Agora com este terceiro vídeo, vamos dar continuidade a isso dos conectivos, mas especialmente em alguns problemas que podem surgir e algumas dúvidas que nós recebemos no CAPA acerca dos conectivos. Um dos mais comuns e também um conectivo que eu uso, que eu vejo que fica muitas vezes mal traduzido, é isso de para tanto. Aqui foi traduzido, aqui está para tanto, traduzido como for so much. É claro que não é isso. Em vez disso, eu recomendo o uso de to that end. To include such a function, we opt for a CNN-based model that is trained to account for a wide variety of changes in image appearance. To that end, we explore and study blah blah blah. Uma outra palavra que usada bastante no português acadêmico é diante, por exemplo, diante disso, ou diante dessas informações. E aqui o autor coloca diante disso, foi possível, e a tradução em inglês ficou thus it was possible. E isso é uma tradução razoável, boa. Só que tem outras formas também de dizer isso. Então, tem o diante disso aqui, e que tem o diante dessas considerações. Poderia colocar thus e therefore, por exemplo, para não repetir. Mas outra forma de dizer isso, uma frase que é bastante comum em inglês, when in light of or in view of. Então, por exemplo, no exemplo de diante dessas considerações, este assunto teve por objetivo, etc. Em inglês poderia ser in light of the preceding discussion, or in light of the aforementioned, or in light of the above, ou de novo, simplesmente therefore. Algumas das pegadinhas, as falhas mais comuns que eu vejo, essa aqui é uma delas, bastante comum e problemática. Uma vez que aqui em português fica áreas inseridas na fazenda, contudo a capacidade pode ser limitada, uma vez que os fragmentos apresentaram algumas características diferentes. Nonetheless, the capacity can be rather limited once the fragments show some different characteristics. Aqui foi traduzido erradamente. Uma vez, pode ser traduzido como once, só que uma vez que, na verdade tem outra tradução. Aqui, sem querer, o autor colocou que pode ser limitada a partir do momento que os fragmentos apresentarem. Aí não é isso, mudou o sentido totalmente. Então, em vez disso, use a palavra since ou as. Então, um outro exemplo aqui assim, de um terceiro momento de uma introdução que foi bem escrita. Só que a parte que veio antes desse trecho aí estava com alguns problemas. E eu pedi para as pessoas presentes na aula passada lerem isso, identificar quais eram esses problemas. E são esses aqui. São in this context, e o uso do artigo, o artigo definido, quando não deveria usar esse artigo definido, ficar sem artigo definido, e uso de besides também. Isso de in this context é bastante comum, que é uma tradução literal de desse contexto.
não está errado em inglês, não está gramaticalmente errado, mas não tem o valor que tem em português, em inglês. Então, uma alternativa, uma palavra alternativa seria therefore ou thus. Isso de besides fica um pouco informal, um pouco estranho, não combina bem com o gênero de artigo científico. Tem outras formas de dizer isso, como moreover, é um exemplo. E depois vamos falar mais sobre o uso indevido do artigo definido, que está aqui frisado porque faz parte da coesão, que eu vou explicar agora na sequência. Reparem nas diferenças entre essas duas frases, esses dois exemplos. New low emissions buses have been implemented in California. Green technology is growing in that state. Tá? Isso quer dizer que esses ônibus de baixa poluição estão sendo implementados e que a tecnologia verde está crescendo naquele estado, de um modo geral. No segundo exemplo, que tem um the aqui, é a mesma coisa, só que ao usar o the green technology, eu entenderia que estão se referindo a essa tecnologia específica, esses ônibus de baixa poluição. Porque esse the em inglês tem o valor, o poder de ser uma referência anafórica, se referindo a uma coisa que foi dita antes. Então, o que acontece com bastante frequência ao ler artigos escritos por brasileiros, por exemplo, é que eu vejo o uso de um the, aí eu penso, peraí, esse the se refere a que exatamente? Se refere a uma coisa que disse antes? E muitas vezes não, é porque está traduzindo de português e que não tem esse valor, esse the. Em português seria essa tecnologia, mas em inglês não precisa usar o this ou that. O uso do the significa que tem o mesmo valor, está se referindo a essa tecnologia específica. Ao se referir a um fenômeno geral, sempre prefira usar a palavra sem o artigo definido. Tá. Aqui um outro exemplo, introdução. The hypomineralization. Aí, como isso está na primeira frase da introdução, não vai confundir tanto. Só que distrai, porque aí o leitor nativo de língua, ou proficiente da língua, vai ler isso de da e pensar, tá se referindo a alguma coisa que foi dita antes? Nesse caso, provavelmente não, porque não tinha nada escrito antes. Mas é só um exemplo para ter cuidado com esse elemento que pode causar problemas na coesão. Eu falei do uso de informalidade. Aqui é uma palavra acadêmica normal. E aqui o then, o autor pode ter pensado que era acadêmico, mas na verdade fica meio estranho o then aí nesse contexto. Seria melhor therefore ou thus, por exemplo. Então, é o resumo de umas dicas que eu passei. Em vez de falar essas palavras, tentar usar esses aqui. Falei um pouco sobre na parte de introdução, se inclui ou não a revisão de literatura, embasamento teórico, se deveria ser uma sessão separada. E eu falei que depende muito da revista, depende muito da área. Então, aqui tem um exemplo de que o autor que preferiu usar uma sessão separada.
mas na mesma revista, na verdade, um outro autor integra, inclui a revisão de literatura dentro da introdução, sem separar uma nova seção de literatura. Aqui fala, next we briefly review some of the most relevant references. Aí sinaliza que vai falar, mas na verdade não é uma outra seção. Então, isso das seções, subdivisão, pode ser bastante útil, ajudar na coesão, na argumentação, ajudar o leitor a navegar o texto, entender o raciocínio do autor. Mas é importante também ver exemplos da revista a qual você pretende submeter o artigo. Outra coisa relacionada a isso é que cada área tem as suas necessidades específicas. Aqui a revisão de literatura, na verdade, não tem tanto uso de conectivos. E nessa área aqui é um exemplo acho que de engenharia química. Enfim, estava apresentando um algoritmo aqui, a área informática. E nessas áreas onde se apresenta um modelo novo, algoritmo novo, a síntese da literatura não tem tanta argumentação como tem nas áreas de, por exemplo, sociais aplicadas. Aqui usam muitos sinônimos da palavra apresentar ou dar, porque estão citando muitos autores que já apresentaram modelos antes. Então tem que usar present, provide, give, etc. Então, cada área com os seus usos específicos de língua inglesa. Eu falei cada each monkey and its branch, on its branch, uma brincadeirinha que nessa frase não existe em inglês, mas é só para lembrar que o quão importante é isso de não pensar só em generalidades, mas também no que se usa em cada área. É importante usar os seus textos modelo, mentor text, quantos mais melhor, com AndConc. Procure juntar mais de 100 artigos na sua área, se puder, aí para ajudar você a adequar o estilo necessário, mais adequado para a revista. E por falar em revista, eu mostrei esse site aqui, o Timago, e é um site bom para procurar revistas em cada área. Mostrei que tem vários menus aqui, pode clicar nos vários menus para identificar a sua área e encontrar as revistas com mais impacto da sua área. Aí para finalizar isso, eu mostrei um Kahoot, que foi isso aqui. Aqui vocês têm as respostas corretas em cada exemplo. Claro, vocês podem pausar o vídeo em qualquer momento para ver isso, anotar tudo isso aí. E com isso encerrei essa parte dos conectivos, da voz autorial e a coesão para partir para o método que vamos agora falar na seguinte quarto e último vídeo que eu vou gravar na sequência.